Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 28 de abril de 2024. Peraí, agora eu não sei se hoje é dia 28 de abril, já digo para vocês. De 2024, domingo, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. A nossa lição do dia hoje é a lição de número 118. Revisamos primeiramente a lição 105. A paz e a alegria de Deus são minhas. Hoje aceitarei a paz e a alegria de Deus, trocando-as com contentamento por todos os substitutos que tenho feito para a felicidade e a paz. E a lição 106, que eu me aquiete e escute a verdade, né? Que a minha fraca voz se cale e permita-me ouvir a poderosa voz pela própria verdade, assegurar-me que eu sou o Filho perfeito de Deus. A paz e a alegria de Deus são minhas, é a minha revisão da hora. E a revisão da meia hora, que eu me aquiete e escute a verdade. Muito bem. Passamos então para a leitura do texto do livro do Robert Perry e do Alan Watson, né? Esse livro maravilhoso aqui que vocês estão vendo, tá bom? E é assim, hoje é dia 28 de abril, é isso mesmo. Então, lição 118, dia 28 de abril, a paz e a alegria de Deus são minhas e que eu me aquiete e escute a verdade. Seguimos para o comentário deles. Os substitutos que eu fiz e que ficam no caminho estão no caminho, perdão. Os substitutos que eu fiz são aquilo que está no caminho da minha aceitação da paz e da alegria de Deus. Eu já tenho a paz e a alegria de Deus, mas o meu ego decidiu que elas não são suficientes. Como o curso diz, eu quero mais do que tudo. A minha própria inteireza não é suficiente. Essa seção do texto, ela na verdade diz que essa minha busca, né, nessa minha busca por mais do que o tudo, me é mostrada pelo exato fato de que eu estou neste mundo, né? Então, do que ele está falando aqui? Se eu tivesse ciência e consciência de que eu já tenho tudo, então eu nem estaria nesse mundo. Porque nesse mundo, ele é um mundo que me traz a experiência de falta por natureza, tá bom? Aí ele diz assim, eu vou ler essa parte para vocês em português, porque é muito, muito, muito interessante. É uma parte do livro-texto que eu gosto muito, da qual eu gosto muito. É o capítulo 29, o despertar, tá bom? Ninguém que venha aqui deixa de ter ainda esperança, alguma ilusão remanescente, ou algum sonho de que haja alguma coisa fora dele próprio que lhe trará felicidade e paz. E, portanto, com a sua vinda, ele nega a verdade a respeito de si mesmo e busca algo que seja mais do que tudo, como se uma parte do todo estivesse separada e pudesse ser achada aonde todo o resto não está. Esse é o propósito que ele concede ao corpo, que o corpo busque aquilo que falta a ele e lhe dê aquilo que o faz completo. E assim ele vaga sem objetivos, em busca de alguma coisa que não pode achar, acreditando que ele é o que não é, tá? Então, essa felicidade e a paz são aquilo porque
eu estou procurando, tá? Deixa eu voltar aqui. Mas eu estou procurando por isso do lado de fora de mim mesmo. Eu neguei que elas estão dentro de mim, onde Deus as colocou, né? Elas quem? A paz e a alegria de Deus, que já são minhas. Porque como já são de Deus, e eu sou o filho de Deus, no meu DNA divino estão os atributos de Deus, tá bom? Para encontrar a paz e a alegria que são inerentemente minhas, eu tenho que trocar todos os substitutos que fiz. Eu tenho que deixar ir essa busca pela felicidade em qualquer lugar fora de mim mesmo. Isso não é fácil, na minha experiência. Parece acontecer gradualmente, ao longo do tempo. Pouco a pouco nós aprendemos que aquilo pelo que nós estamos procurando no mundo simplesmente não está no mundo. Não está no mundo, pelo menos de alguma forma que seja duradoura. Pouco a pouco, paralelamente, nós começamos a provar um pouquinho, né? Ter umas provinhas aí da nossa paz e da nossa alegria interiores. À medida em que começamos a pesar as duas experiências, começa a ficar claro que a paz e a alegria que vem de dentro de mim são muito mais confiáveis e me satisfazem muito mais do que aquela paz e aquela alegria que vem do lado de fora. Nós podemos, por algum tempo, tentar nos segurar em ambas, mas isso não funciona. Eventualmente deixaremos ir e cairemos novamente nos braços de Deus. Eventualmente, nós simplesmente aceitaremos a paz e a alegria de Deus. Bonito, né? Achei muito bonito. A minha voz continua tentando declarar como as coisas deveriam ser. Lembrando aquilo que eu falo para vocês. Se você está no deveria, então você está sem paz. Você está no ego. Porque você está dizendo que a realidade deveria ser algo que ela não é. A realidade já se apresentou para você e já demonstrou ser aquilo que não é o que você gostaria, o que você queria que ela fosse, né? Essencialmente, o curso está nos dizendo para pararmos de ouvir os nossos próprios conselhos. E aí ele vai falar uma frase aqui que é emblemática e eu vou tomar a liberdade de lê-la em português. Porque se eu traduzir errado, eu vou induzir vocês ao erro, né? E me induzir ao erro também. Ok? Muito bom isso aqui. Demite-te agora mesmo do cargo de professor de ti mesmo. Não é o máximo essa frase? Demite-te agora mesmo do cargo de professor de ti mesmo, né? Então, quem é o nosso único professor? É o Espírito Santo em nós. Aquela pessoa que eventualmente é o seu terapeuta, é o seu professor de um curso em milagres, ou o seu professor de alguma outra disciplina espiritual, ou alguém até a quem você possa considerar o seu guru, essas pessoas, elas não chegam aos pés do professor, da voz que fala por Deus dentro de você. Aí você pode falar assim para mim, então por que eu preciso dessas pessoas? Você precisa dessas pessoas para você poder aprender a discernir essa voz da voz do ego. Para que você possa aprender a ouvir com muita nitidez a voz do Divino Espírito Santo.
dentro da sua mente. E para que você possa saber diferenciá-la com muita tranquilidade da voz do seu ego, tá? Então Jesus nos exorta. Nós temos que parar de pensar que estamos no controle, que nós sabemos o que fazer, que nós sabemos o que é necessário e nós precisamos aprender a ouvir. Como uma pessoa que está se afogando, os nossos próprios esforços para salvarmos a nós mesmos são a maior barreira à atividade, né, à ação do nosso salva-vidas. Nós precisamos confiar nele, né? Deixar ir, soltar. Nós precisamos nos entregar à ação desse salva-vida, né? Desse salva-vidas que está lá nos afogando, nos salvando quando nós estamos nos afogando no meio do mar. A melhor forma que eu conheço de aprender a fazer isso é praticar. É praticar fazendo isso. Simplesmente se sentar por 5, 10, 15 minutos. O tempo que a lição pedir a você para fazer isso. Da forma que parecer correto para você. E após uma breve revisão da ideia do dia, apenas você se aquietar. Isso parece ser muito difícil, muitos dias, simplesmente nós ficarmos quietos. O minuto em que nesse minuto, a minha mente, ela começa... No minuto em que eu começo em que eu tento fazer isso, a minha mente começa a me lembrar das coisas. Não esqueça-se de dar aquele telefonema. Você precisa comprar iogurte no supermercado. O que você vai fazer a respeito do seu relacionamento com X? Você não lavou a roupa essa semana. Você está com excesso de peso e você vai morrer. É a voz do ego, né? Todos nós experimentamos isso, né? Não pense em vocês que eu não experimento não, porque eu experimento. Eu sento para meditar e a minha mente começa. Tá, mas você vai se atrasar. Tá, mas você ainda não fez aquele negócio que você tinha para entregar amanhã. E aí você tem aquela conta para pagar, você vai ter que ter dinheiro, você tem que ajudar aquela pessoa, olha que situação. É assim, tá? E aí? Então, o que eu faço? Eu tomo uma respiração profunda. E outra, e outra. E eu repito as palavras para o dia. Que eu me aquiete e escute a verdade. Ou eu digo, me ajude ao Espírito Santo. Eu permito que os pensamentos venham e vão. Eu dou um passo para trás e observo os meus pensamentos e não me permito me afogar neles. Né? Me afogar não, ser arrastado por eles, me perdoem. E eu escuto. Talvez haja alguma palavra do meu professor que irá chegar. E algumas vezes há. Algumas vezes eu simplesmente fico muito quieto. E esse bate-papo dos pensamentos, ele cede, se não completamente, talvez até completamente, se não completamente, para um murmúrio que fica no fundo, um murmúrio chato, como uma multidão num restaurante cheio, mas na qual eu não estou realmente prestando atenção. Eu pratico ficar quieto e escutar. Eu não sei sobre você, mas eu penso que esse seja um exercício válido. Por algumas vezes, Peraí, só um minuto. Eu acho que ele diz assim, e algumas vezes isso então é como se ele estivesse querendo dizer assim, isso fica comigo ao longo do dia, né? Fazendo uma tradução aqui um pouco livre. E eu me encontro ouvindo a essa voz e não dando ouvidos à voz do ego, à medida em que eu me movo ao longo do dia. E é sobre isso que nós estamos falando com essa coisa toda, né? Da prática das lições, né?
É isso que ele está dizendo aqui pra gente. Eu acho que a minha câmera tá ficando escura. Estão vendo que tá escura? A câmera? Acho que é um problema da câmera, né? Enfim, então é isso, gente. A revisão de hoje fala por si só, né? Fala sobre encontrarmos essa paz e essa alegria de Deus que já são minhas dentro de mim. E fala sobre eu me aquietar e escutar a verdade, que a voz que fala por Deus vai falar comigo suavemente durante todo o dia, tá bom? Eu vou passar aqui, queria repetir, falar para vocês antes que eu me esqueça, que hoje à noite, se Deus quiser, nós temos live às 19 horas, tá? Vamos ler a sessão 5 do capítulo 5, que é o uso da culpa pelo ego, tá? É a câmera mesmo, tá com problema, né? É a câmera mesmo. O uso da culpa pelo ego, tá? É uma super sessão. Então, por favor, não percam a live. Se Deus assim permitir, às 19 horas nós daremos início. Eu vou ler mais um texto desse livro maravilhoso do Paul Ferrini, O Amor Sem Condições, Amor Incondicional. Ele foi traduzido para o português com o título de Amor Incondicional. E eu vou ler um texto sobre o qual ele está falando, no qual ele está falando sobre crime e castigo. Muito legal. Tem tudo a ver com a live dessa noite. O uso da culpa pelo ego, tá? Se os pensamentos matassem, quantos de vocês seguiriam vivos? Quero te recordar de alguma coisa. As sementes de toda a ação se encontram nos teus pensamentos. Se você pensa, não aguento fulano, você o está atacando. Né? Quantas vezes nós pensamos isso durante todo o dia? O que começa como um pensamento rapidamente se converte numa palavra. Se você calunia essa pessoa na frente de outras, ou se você trama pelas suas costas, você a está atacando. E das palavras se passa rapidamente à ação. Se as palavras ofendem, né, os outros, que apoiam o teu ataque, né? Se as palavras efetivamente... Ele está falando aqui de como a gente passa do pensamento para a palavra e da palavra para a ação, né? Se as tuas palavras inflamam aos outros que apoiam o teu ataque, talvez você sinta que tenha justificativa, né, para golpear o outro, ou inclusive matar a esse homem, a essa pessoa, né? A gente sempre fala, né, que tem aqueles amigos que vêm sempre jogar uma gasolina na fogueira, né? A sociedade diz, somente a ação física é reprovável. Os ataques verbais são desafortunados, mas são inevitáveis. E ninguém seria suficientemente estúpido para tentar responsabilizar alguém pelos seus pensamentos. Olhem isso, gente, olhem isso. E a minha câmera... Eu acho que a minha câmera está perto de enguiçar. Mas vamos lá. É isso que nós temos aqui para hoje, né? Deixa eu mexer aqui nela. Mexi aqui nela, melhorou. Voltou. Já está indicando que vai enguiçar, né? Essas câmeras, gente, que tragédia, hein? Meu Deus. E assim você se escandaliza com um ato de assassinato. Mas o pensamento de assassinar é aceitável. Todos já tivemos esses pensamentos. Você se escandaliza, o ato de violência ou de abuso sexual te escandalizam, mas você não fica muito perturbado ao pensar sobre isso. Eu peço que você se lembre de que tudo aquilo que você pensa, diz ou faz a outra pessoa se reflete em ti mesmo e influi naquilo que você pensa sobre si mesmo. Um pensamento negativo sobre outra pessoa demonstra como você vê a si mesmo. Abusar verbalmente dos outros indica os teus próprios sentimentos de vergonha e rejeição emocional. No caso aqui, autorrejeição. Qualquer violência física
em direção a outra pessoa indica o teu próprio impulso suicida. E isto não é nenhum mistério. Somente alguém que seja presa da dor agride aos outros. E eu pergunto a vocês, quantos de vocês não sentem dor? Quantos de vocês não lançam pequenos ataques aos demais? Na verdade, nós fazemos isso todos os dias, o dia inteiro, né, gente? Atacamos os demais todos os dias, né, com os nossos pensamentos. A diferença entre você e aquele que viola e assassina não é tão grande quanto você imagina. Eu não digo isso para fazer com que você se sinta mal. Eu digo para te ajudar a despertar para a tua responsabilidade para com o teu irmão. Se você pode perdoar a si mesmo por ter pensamentos de vingança, por que não pode perdoar a um homem ou a uma mulher que atua de forma vingativa? Essa pessoa somente põe em prática aquilo que você pensou. Não estou justificando o ato de vingança. Não posso justificar nenhum ataque. E não estou sugerindo que você faça isso. Simplesmente estou perguntando a você: por que você expulsa do teu coração esse irmão? Talvez a sua necessidade de amor e de perdão seja ainda mais desesperada do que a tua. Você negaria essas necessidades? O teu irmão está profundamente ferido. Ele cresceu sem um pai. Ele foi viciado em drogas desde que tinha 9 anos. Ele viveu numa vizinhança na qual jamais se sentiu seguro. Você não sente um pouco de compaixão pela criança ferida dentro do homem que comete o delito? Gente, muito bonito ele falar isso, né? E é sobre isso que foi a nossa jornada de cura da criança interior, né? Sobre nós podermos entender de onde vêm os nossos próprios malfeitos, né? E a partir dessa compreensão, podermos desenvolver compaixão pelo outro, né? Claro que isso não vai fazer com que nós nos tornemos capachos, né? Se você pudesse se colocar no lugar do seu irmão, você crê que teria feito algo muito melhor? Fizemos essa reflexão ao longo do ano passado inteiro, né? Inclusive no tocante à nossa tendência de culparmos os nossos pais, né? Olhamos no ano passado, em 2023, para os nossos pais durante o ano inteiro, tentando encontrar nos nossos pais as crianças feridas deles, né? E eu te digo agora mesmo que não é o homem quem aperta o gatilho, mas sim a criança ferida, né? Ele é que se sente assoberbado e ferido. É o pequeno que não se sente amado e nem aceito. É a criança ferida que agride e não o homem. Meus amigos, não há nenhum homem, somente há a criança. Não permitam que a vossa visão permaneça distorcida pelo rosto irado e desdenhoso do homem. Sob esse exterior duro, há uma dor e uma autocrítica assoberbante. Por trás da máscara de honra mal manejada e da ira selvagem está um menino que não acredita ser digno de ser amado. Se você não pode abraçar a criança nesse homem, como poderá abraçar o menino ou a menina dentro de ti mesmo? Pois o teu temor e o dele não são tão diferentes. Esse texto é basicamente sobre a noção do curso de que qualquer ação ou é um pedido de amor ou uma oferta de amor. Então, qualquer ação minha, qualquer ação que eu tenha, ou eu estou te oferecendo o meu amor, ou eu estou pedindo que você me ame, né?
Retiremos primeiramente a sua máscara de superioridade moral e deixemos que o menino ou a menina em ti olhe para um menino ou a menina nele. Aí é onde começam o amor e a aceitação. Aí é onde o perdão tem as suas raízes. Os criminosos são somente um grupo de intocáveis na sua sociedade. Você não quer examinar as suas vidas. Você não quer escutar falar da sua dor. Você quer colocá-los em reclusão, onde você não tenha que lidar com eles. Você faz o mesmo com os anciãos, com os doentes mentais, com os despossuídos e etc. Sim, falamos disso também muito no ano passado. Falamos sobre os nossos sistemas prisionais, né? Ele está falando aqui sobre todos os elementos que nos são intoleráveis, enquanto sociedade, e que nós simplesmente, excluímos, né? Talvez um dia chegue a nossa vez de, enquanto idosos, se a gente não passar para o plano espiritual antes, sermos nós esses excluídos, né? Veja, meu amigo, você não quer a responsabilidade de amar ao seu irmão. Não obstante, sem amar o seu irmão, você não pode aprender a amar e a aceitar a si mesmo. O seu irmão é a chave da tua salvação, sempre foi e sempre será. Tal como o indivíduo nega e reprime as tendências negativas que não quer aceitar em si mesmo, a sociedade nega e institucionaliza os problemas que não deseja encarar. Ambos inconscientes, o individual e o coletivo, estão cheios de feridas inexpressáveis. O comportamento em ambos os níveis está motivado pela dor, a culpa e pelo temor não reconhecidos. E escondidos, né, nessas feridas. O perdão traz uma lanterna a estes lugares escuros e secretos do eu e da sociedade. Diz a tua culpa e ao teu temor: saiam e se mostrem. Eu necessito entender vocês. E diz ao criminoso: sai. Conhece as vítimas do teu crime e se recupera, né? Inicie o processo de cura. Reconhecer a ferida sempre é o primeiro passo do processo curativo. Se você não está disposto a enfrentar o temor que está por trás da ferida, individual e coletivamente, o processo curativo não pode começar. É difícil para você examinar a sua dor reprimida. É difícil para a sociedade contemplar a dor dos seus excluídos, né? Mas isso precisa ser feito. Todo mundo vive numa prisão de reatividade até que a ferida se torne consciente. Não é apenas o criminoso aquele que está por trás das grades. Os homens e as mulheres que o colocaram ali vivem por trás de outro tipo de grades. Se você não traz o material inconsciente à consciência, então esse material irá se expressar em seus próprios termos distorcidos. Por exemplo, né, um adulto que sofreu um abuso sexual na infância e não tratou, ele pode vir a ser um pedófilo, né? Porque essa pulsão, ela vai sair distorcida, essa energia ela vai sair distorcida, mas ela sai. Se você não trabalha intencionalmente com o criminoso para lhe ajudar para ajudar a que lhe chegue o amor e a aceitar a si mesmo, ele voltará a entrar na sociedade com a mesma ira e a mesma mentalidade vingativa. E aí ele ainda passou alguns anos na prisão, né, fazendo cursinho, né, sobre como melhorar no crime, né. A construção de mais prisões ou colocar mais policiais nas ruas não irão aumentar a segurança da tua vizinhança.
Estas ações somente agravam a situação ao aumentarem o nível de temor. Se você quer melhorar essas situações, leve o trabalho do perdão às prisões e às vizinhanças. Contrate mais professores, mais conselheiros e mais trabalhadores sociais. Alimente as pessoas e dê a elas desafios emocionais e mentais. Ofereça-lhes experiências de vinculação emocional livres de risco. Proporcione-lhes oportunidades para que sejam educadas e treinadas. Dê-lhes esperança, dê-lhes aceitação, dê-lhes amor. Este é o trabalho do pacificador, este é o serviço. E isto é abraçar ao teu irmão como abraçar a ti mesmo. E por favor, recorde-se, ao dar aos outros, você está dando a si mesmo. Ninguém dá amor sem recebê-lo de volta. Ninguém dá uma dádiva que não receba simultaneamente. Já é hora de que deixes de tentar castigar o pecador em ti e ao criminoso na tua sociedade. O castigo somente reforça a rejeição. E isso é justamente o oposto daquilo que é necessário. Há de se agir e aliviar os sentimentos de rejeição. O julgamento e o ataque devem ser levados à luz da consciência. A culpa e o temor têm que ser vistos tal como são. O trabalho de reabilitação é um trabalho de integração. A escuridão tem que ser trazida à luz. Tudo que é inaceitável tem que ser feito aceitável para que possamos olhar para tudo isso sem temor. Temos que encontrar as sementes da ação no pensamento, e é aí onde devemos tratar delas. Você não pode mudar as ações sem mudar os pensamentos. Se você proíbe certos pensamentos, terá medo de olhar para eles. E isso não é construtivo, é a tal da repressão, né? Mecanismo de defesa do ego. Esteja disposto a ver os pensamentos assassinos na psique, para não ter que enfrentá-los no inconsciente. Ajude as pessoas a se responsabilizarem pelos pensamentos que têm e pelos efeitos de tais pensamentos. O poder pessoal e a verdadeira autoestima começam quando você descobre que tem opções com respeito àquilo que pensas, àquilo que diz e a como você e pelas suas ações. Os que agridem aos outros sentem que não têm outra opção. Aqueles que sabem que têm opção não agridem aos demais. E esta é a chave. Mostre a um homem as opções que ele tem e ele não cometerá um crime. O crime é outra forma de autocastigo, escolhida inconscientemente, para tratar de uma culpabilidade igualmente inconsciente. O criminoso comete um crime porque ainda está tentando se castigar a si mesmo, e a sociedade se compraz a sociedade se compraz em castigá-lo e reforçar a sua culpa. A única saída deste círculo vicioso é que a sociedade abandone o ostracismo e o castigo e se comprometa com a cura. Então, o bandido, o meliante, ele não tem que ser preso, ele tem que ser reabilitado, né? E as prisões que deveriam, né, ser centros de reabilitação são centros de castigo, né? É necessário pedir a cada pessoa que sente dor que ajude a si mesma. É preciso ajudá-la a identificar conscientemente a sua indignidade e a sua culpa. Há de se ajudá-la na transformação destas emoções e crenças negativas por suas contrapartidas positivas. Os leprosos da tua sociedade não são diferentes dos leprosos do meu tempo. Têm sobre suas peles as feridas de todos. São testemunhas da dor que você não quer abordar. A sociedade deveria estar agradecida a eles, pois são aqueles que mostram o caminho. Indicam o caminho da cura que todos os seres humanos têm que tomar, né? Então, esse texto ele vai completar muito bem a nossa aula ao vivo de hoje à noite. O uso da culpa pelo ego, tá bom?
E vamos entender qual é a proposta de Jesus aqui. Não é deixar para lá. Não é fingir que não está acontecendo. Não é minimizar. Ah, não tem problema não. Foi apenas o pivete que roubou o brinco da menina. Não é isso. Não é disso que ele está falando. Esse não é o caminho da compaixão. O caminho da compaixão é o caminho da transformação de dentro para fora. É o caminho da verdadeira reabilitação. É você, por exemplo, você ter uma prisão onde o prisioneiro vai aprender um ofício, vai trabalhar para poder trocar, né? Dias de punição por trocar a liberdade dele por dias de trabalho, né? Ter a redução penal porque ele trabalha, aprender um ofício, ter a oportunidade de praticar um caminho espiritual, né? Ter a possibilidade de passar por uma real reabilitação. Não é isso que nós temos, pelo menos aqui no Brasil. Não é isso que nós temos, né? Não é isso, né? E muito legal esse paralelo, né, que ele fala, que ele faz sobre a respeito de palavras, pensamentos, palavras e atos, né? Tudo começa num pensamento, depois aquilo vai se transformar numa palavra e finalmente vai se transformar num ato, né? Então, o que as lições do curso fazem por nós elas nos ajudam o dia inteiro quando nós perdemos a nossa sintonia com o Criador, nos ajuda a voltarmos, né? Então hoje, a paz e a alegria de Deus são minhas. Hoje aceitarei a paz e a alegria de Deus, trocando-as com contentamento por todos os substitutos que tenho feito para a felicidade e a paz. E que eu me aquiete e escute a verdade. Que a minha fraca voz se cale e permita-me ouvir a poderosa voz pela própria verdade, assegurar-me que eu sou o Filho perfeito de Deus. A paz e a alegria de Deus são minhas e que eu me aquiete e escute a verdade. Tá bom, meus queridos? Então, hoje mais tarde às 19 horas, se Deus quiser, nós temos a nossa live dominical, né? Essa era a mensagem ascensional que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.